Essequibo, Venezuela desloca forças na fronteira com a Guiana em reação ao anúncio do Reino Unido sobre o envio de uma embarcação militar. Nicolás Maduro declarou nesta quinta-feira, 28, que enviará tropas para as regiões norte e nordeste de seu país em resposta à provocação britânica. A nação está envolvida em uma disputa com a Guiana pela região de Essequibo, que Caracas reivindica como sua. Os Estados Unidos já realizaram exercícios conjuntos com as tropas guianenses. Nesta quinta-feira, 28, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, declarou que ordenará o envio de tropas para a fronteira com a Guiana, país vizinho com o qual mantém uma acirrada disputa diplomática pelo território de Essequibo. Em um comunicado transmitido pela televisão venezuelana, Maduro autorizou a ativação da ação defensiva das Forças Armadas Bolivarianas, sem fornecer mais detalhes. Durante a mesma transmissão, um oficial militar indicou que 5.600 homens estão prontos para a operação. Essa mobilização das tropas, conforme anunciado por Maduro, é uma resposta ao comunicado do Reino Unido sobre o envio de um navio militar à costa da Guiana. Em um comunicado oficial, a presidência venezuelana classificou o movimento britânico como uma provocação. O presidente Nicolás Maduro determina a ativação imediata da ação conjunta General Domingo Antônio Cifontes, como ele denominou a operação, envolvendo as Forças Armadas Bolivarianas nas áreas do Caribe Oriental e Fachada Atlântica, que abrangem as costas norte e nordeste da Venezuela, adjacentes à fronteira com a Guiana. Esta decisão é uma resposta à provocação do Reino Unido contra a Venezuela, conforme declarado no comunicado. O Ministério da Defesa britânico anunciou na semana passada que o navio de patrulha da Marinha Real HMS Trent será enviado para proteger a Guiana, membro da Commonwealth, a comunidade de nações ex-colônias britânicas. Embora a embarcação estivesse inicialmente no Caribe para combater o tráfico de drogas, Londres decidiu desviá-la para a costa guianesa. Os Estados Unidos, que estabeleceram uma parceria militar com a Guiana no ano passado, focada na crise de Essequibo, anunciaram sobrevoos militares na região, considerados por Maduro como outra provocação. Além disso, os Estados Unidos estão avaliando a possibilidade de criar uma base militar em Essequibo. Em novembro, a Venezuela realizou um referendo sobre a anexação de Essequibo, uma região que é maior que a Inglaterra e o estado do Ceará, correspondendo a 70% do território guianês, mas que a Venezuela alega historicamente como sua. A votação pública, na qual apenas metade dos eleitores participou, ratificou a anexação. Posteriormente, Maduro divulgou novos mapas oficiais que já incluíam a região como parte integrante de seu país. A movimentação das tropas venezuelanas interrompe o curso do diálogo que ambos os países vinham seguindo desde a reunião entre Maduro e o presidente da Guiana, Irfan Ali, para discutir o impasse. O encontro ocorreu em São Vicente e Granadinas, uma nação caribenha, com a participação do assessor especial da presidência do Brasil, Celso Amorim. A Venezuela reivindica a verdadeira propriedade de Essequibo, uma área de 160 km² que representa aproximadamente 70% de toda a Guiana e abrange 6 dos 10 estados do país. O referendo reacendeu uma disputa que já se estende por décadas, aumentando o temor de um conflito armado na fronteira com o Brasil. A contenda pelo território de Essequibo persiste há mais de um século entre Venezuela e Guiana, sendo que desde o final do século XIX, a Guiana detém o controle da região. Esse território compreende 70% da área total da Guiana e é habitado por 125 mil pessoas. Na Venezuela, a área é denominada Guiana Essequiba. Caracterizada por uma densa cobertura florestal, a região revelou reservas de petróleo em 2015, estimadas em 11 bilhões de barris, sendo a parte mais significativa localizada offshore, ou seja, no mar, próximo a Essequibo. O petróleo tem impulsionado significativamente o crescimento econômico da Guiana nos últimos anos. A Guiana baseia sua reivindicação territorial em um laudo de 1899, estabelecido em Paris, quando a Guiana ainda era um território britânico. Tanto a Guiana quanto a Venezuela argumentam possuir direitos sobre o território com base em documentos internacionais. A Venezuela, por sua vez, alega que o território lhe pertence devido a um acordo firmado em 1966 com o Reino Unido, anterior à independência da Guiana. Esse acordo anulou o laudo arbitral, estabelecendo bases para uma solução negociada.
A Corte Internacional de Justiça decidiu em 1º de dezembro que a Venezuela não pode buscar a anexação de Essequibo, invalidando o referendo. Anteriormente, a Guiana havia solicitado à Corte uma medida de emergência para interromper a votação na Venezuela. Em abril, a Corte Internacional de Justiça afirmou ter legitimidade para tomar decisões sobre a disputa. Embora seja a instância mais alta da Organização das Nações Unidas, ONU, para resolver disputas entre Estados, a Corte não possui meios para fazer com que suas determinações sejam cumpridas. A decisão final sobre a propriedade de Essequibo pode levar anos. O governo venezuelano considerou a decisão da Corte uma interferência em assuntos internos, violando a Constituição, e prosseguiu com o referendo. Segundo Caracas, 96% dos votantes optaram pela anexação de Essequibo, com a participação de aproximadamente metade dos eleitores venezuelanos. Diante do aumento das tensões nos últimos dias, o Conselho de Segurança realizou uma reunião extraordinária na sexta-feira, 8, para discutir a questão. O Equador propôs um texto para uma declaração do Conselho sobre o assunto, que será elaborado. Diante do impasse persistente das crescentes tensões na região, a disputa entre Venezuela e Guiana pelo território de Essequibo permanece como um desafio geopolítico complexo. Com a recente decisão da Corte Internacional de Justiça invalidando a busca venezuelana pela anexação e o referendo realizado em meio a controvérsias, o caminho para uma resolução pacífica permanece incerto. Enquanto a comunidade internacional observa atentamente, o Conselho de Segurança da ONU debate sobre uma possível declaração para abordar a situação. À medida que os países envolvidos continuam a afirmar suas reivindicações com base em documentos históricos e acordos bilaterais, a decisão final sobre a soberania de Essequibo permanece um desafio complexo e pode exigir anos para ser alcançada. O futuro da região está suspenso em meio a uma dinâmica política e diplomática instável, destacando a necessidade de esforços contínuos para buscar uma solução pacífica e duradoura. Obrigado por assistir até o final. Deixe o like se gostou do conteúdo e inscreva-se em nosso canal.